ele colocou para nós uma tarefa sobre isso, nós vamos ver através dos versículos, e é uma tarefa que nós necessitamos de um milagre. Milagre, sempre um milagre. As coisas que para o homem, elas não são possíveis, a Bíblia diz que para Deus é possível. Para começar, a gente sabe que Deus, Jesus nasceu através de uma obra do Espírito Santo, em que houvesse uma relação sexual, é isso? Isso é um milagre. Então, quando nós pensarmos nas coisas que a gente vai falar hoje à noite, eu creio que nós temos que pensar nesse milagre. Vamos abrir a palavra em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 2. Filipenses, capítulo 4, no versículo 2. Quantos irmãos sabem, foi uma viagem abençoadíssima, essa última, em Brasília, muito trabalho, mas o que Deus fez foi maravilhoso. Palavras tremendas, tempos tremendos para presbíteros. Essa última reunião do domingo passado foi com toda a comunidade em Brasília, vários pastores, com tema muito pessoas. A Bíblia diz: rogo a Evódia e rogo a Sinti, pensem concordantemente e os dois. Paulo, ele está falando a respeito dessas duas irmãs que participavam da igreja em Filipe. Quando eu abro a palavra em Filipenses, para ver sobre essa igreja, quando nós falamos sobre essa igreja, a gente está falando da cidade. A cidade Filipe. Porque, de fato, a igreja é a irmã. E nós temos que entender isso. Eu orava a Deus antes de estar com os irmãos, pedindo ao Senhor que Deus nos trouxesse revelação, esclarecimento, vida através dessa palavra. Compreensão que convence o nosso coração a ponto de nos arrependermos de alguma coisa que fazemos e que quebra a comunhão, e que traz divisão, e que traz separação. Por isso, Paulo, ele está rogando, que eu notei também em vários versículos que nós vamos ler. Quando Paulo está tratando essa questão da unidade, essa questão de termos o mesmo sentimento, ele coloca a palavra forte, rogar, suplicar. Ele fala sobre essas duas irmãs, né? E a gente pode aplicar isso sobre dois irmãos, a igreja como um todo, porque a batalha da comunhão é uma batalha muito grande. O que era a igreja em Filipenses para Paulo? Ele tinha muito amor pela igreja. Quando a gente abre aí no capítulo 1, ele diz assim: dou graças a Deus por tudo que recordo de fora. Então ele tem uma lembrança super positiva da igreja. E ele diz: faço sempre com alegria. Versículo 3, eu li, capítulo 1, versículo 3. Versículo 4 agora: súplicas com todos nós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, louvado seja o Senhor. E a palavra diz, versículo 6, a gente conhece até mais: estou certo, plenamente certo, de que aquele que começou boa obra, embora há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo fala com muita esperança a respeito dos irmãos.
Qual que é o nosso problema? Nós temos também data para Deus mudar os irmãos, né? E, por certo sentido, a gente se divide com algumas dificuldades, alguns erros, algumas debilidades de um e outro irmão. Mas Paulo diz no versículo 7, trago vocês no meu coração. Mesmo quando Paulo estava algemado, me desculpe, falando bem dela, a minha garganta ainda não melhorou, mas a palavra diz que Paulo trazia esses irmãos no coração. A transformação nossa é até que dia, que nós vemos no versículo 5, 6, até o dia de Cristo. Não é um dia que eu determino na vida dele. Tem que mudar. Porque se ele não mudar, alguns de nós dizemos assim, desisti desse irmão. Entreguei ele para Deus. É quase que entregá-lo para o diabo mesmo. Porque para Deus é que não foi. Ele está desistente daquele irmão. E a palavra diz no versículo 8, Paulo dizendo sobre os irmãos, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. E Paulo continua falando coisas tremendas. Aqui é uma carta, né? É importante que Paulo escreve uma carta. É diferente. Não é um tratado, não é um documento, é uma carta. Ele está fazendo uma declaração do coração dele. E agora ele roga para as duas irmãs, Evódia e Síntique, que elas pensem concordantemente no Senhor. Ele sabia que havia um desconforto entre essas duas irmãs. Algumas vezes, e a gente sabe disso, nós temos alguns desconfortos com os nossos irmãos. Algumas vezes, nós temos algumas batalhas com os nossos irmãos, mas nós temos que voltar sempre para a palavra. Ainda em Filipenses, no capítulo 2, aqui no versículo número 2, a Bíblia diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, quanta batalha! Nós temos de pensarmos as mesmas coisas, ou a mesma coisa, e os nossos irmãos. É uma batalha grande na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Mas aqui Paulo faz um pedido inspirado pelo Espírito Santo, e também a gente seja unido de alma. Olha, se de pensamento é difícil, ser unido de alma, que batalha. Porque a alma é o quê, irmãos? O que a gente sabe da alma? Pode falar de alma. É vontade, é desejo. E, irmãos, como nós somos diferentes nessa questão do nosso desejo, da nossa vontade. Casar a nossa alma é uma batalha muito grande, porque nós temos diferenças grandes na nossa alma. E nós só temos um julgamento muito grande, né? Porque não tem sentido nós queríamos que aquela pessoa fosse igual a nós, e que ela tivesse ou tenha o mesmo desejo que nós temos. Coloca alguns irmãos para viajarem juntos, né? E uma viagem assim de 30 dias, e nós vamos conhecer tantas coisas, né? Entre nós, e tantas dificuldades que vão surgir ao longo daquela viagem. Mas o que Paulo está dizendo é que nós temos que ter essa mesma mente, que a gente seja unido de alma e que tenhamos o mesmo sentimento. O que está escrito, irmãos, a gente tem que, de fato, cumprir. Concordam? Amém? Concordamos sobre isso? A gente não tem escapatória
a gente não tem opção senão a palavra. A palavra é fundamento de Deus. Agora, essa palavra, ela não é forte só aqui em Filipenses, ela está também em Romanos, e de uma forma também muito forte. Romanos capítulo 12, no versículo de número 16, a palavra também está falando para nós a mesma coisa. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E acrescenta algo que eu penso que tem que nos ajudar muito no dia a dia. Em lugar de sermos orgulhosos, porque muitas vezes o problema é o orgulho. Uns condescendentes com os que são humildes. O que Deus está revelando de nós, nessa convivência, nesse relacionamento, é humildade e não soberba. Porque muitas vezes nós olhamos uns para os outros com soberba, uma atitude altiva. Eu me lembro que estávamos na Itália, e na Itália, num encontro de pastores, o Papa convidou aqueles pastores para conhecermos a Capela Sistina. E era uma visita íntima, né? E aquela situação era sem igual. Você está na Itália, em Roma, e ser convidado para estar visitando, e uma visita íntima, iria fechar aquela fila toda, para que nós estivéssemos lá. Mas naquele dia, eu e outro companheiro achamos que não era conveniente eu tirar uma foto com o Papa, não era bom. Não era bom para mim, mas ele não. Mas alguns irmãos viram passando uma momento lá. Agora é ecumênico, viu? É amigo do Papa. Agora é grana, Vaticano é super rico, etc. E coisas que mesmo você não praticando, as pessoas fazem no julgamento. E eu não estou dizendo de coisas que são especulações, é verdade. Isso é verdade. Que eu falei com a Sandra naquele dia, vai, mas eu não vou não, é melhor você ir. E eu fiquei, realmente eu fiquei. Quando cheguei, me lembro que alguns disseram assim, você perdeu a sua oportunidade? Perdi por amor aos meus irmãos. Eu achei que era melhor não fazer isso. Mas ela me falou que o Papa fez um comentário importante lá, naquele dia. Ele entregou a reunião para os pastores, né? Levamos um teclado, os pastores levaram, etc. E naquele dia, ele entregou totalmente a reunião, mas antes ele deu uma palavra, dizendo assim, quando as pessoas querem perseguir a igreja, eles não fazem uma pergunta terrorista, etc., se é da Assembleia de Deus, batista, metodista, católico, mas eles querem matar os cristãos. Os cristãos. Até peço aos irmãos para orar por nós. Estamos indo agora, dia 7 de setembro, para a Indonésia, depois para o Paquistão, que tem notícias recentes, né, que houve uma situação na Suécia de queimarem o Alcorão, e está havendo uma perseguição no Paquistão a cristãos, né, numa situação de pegar principalmente estrangeiros e perseguir e até matar. Mas Deus vai nos guardar na Indonésia e no Paquistão. E olhe por nós, porque o propósito dessa viagem é muito importante para mim, para a igreja. A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas cremos que Deus vai fazer isso. E o Papa, ele fez esse comentário e é muito importante porque a gente tem que pensar que nós somos corpo de Cristo, que nós somos cristãos. Não é propriamente uma denominação, outra denominação, etc.
A gente conheceu os irmãos lá, coptas, no Egito, né? E são pessoas muito preciosas, com aquela cruzinha marcada aqui. E eles assumem realmente uma vida com Deus muito preciosa. Também um grupo de cristãos católicos morreram na Líbia. E 21 pessoas assim, interpoladas, uma situação muito terrível, né? Sangue, mar ficou ali de sangue. Eu lembro também, na Espanha, quando nós estávamos com um grupo de irmãos, uma irmãzinha católica foi presa. Ali a gente estava em Marrocos, ali, principalmente na fronteira. Mas que testemunho precioso essa irmã católica deu dentro da prisão. Foi uma experiência para nós, para o grupo, né? Estávamos juntos, só alguns que foram presos. Mas eu queria dizer para os irmãos a importância da gente entender que Deus tem a trabalhar na igreja como um todo, como cristãos que somos. Amém? Como corpo de Cristo que somos. O Papa ainda fez um comentário importante. Ele disse que descobriu que os crentes não morrem. Louvado seja o Senhor, né? E depois entregou a palavra. Está gravando. Tá bom, louvado seja o Senhor. Depois a gente aceita isso. Amém? Então, o que eu quero dizer é que existe uma divisão baseada na nossa mente. Como entender isso? A nossa mente, ela divide o tempo todo. A gente divide dentro de casa, a gente divide na rua, a gente divide, porque o homem divide. E eu digo assim, não é algo coletivo, mas é individual. No coletivo existe esse problema, mas individualmente nós estamos, de alguma forma, ajudando alguém para dividir em alguma situação com dor. Então, quando a gente volta para a palavra, a gente vê que a palavra de Paulo, Jesus, né? João, capítulo 17, a gente vai chegar a esse texto, mas, amado, nós podemos já ler João 17, porque é Jesus que fala. João, capítulo 17, versículos 21 até o versículo número 23, tem várias afirmações. Eu quero lembrar aos irmãos que isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Isso aqui é uma intercessão de Jesus. Então, ele ora, é a oração de Jesus. Imagina se ele não quer responder a oração do seu filho Jesus. Que oração? A Bíblia diz, está escrito que ele vive para interceder por nós. Está escrito lá em Hebreus. Mas quando a gente chega aqui, no capítulo 17, versículo 21, ele diz assim, seja um para que todos, a fim de que todos sejam um, como tu é o Pai, é em mim, eu em ti, também seja ele em nós, para que o mundo creia, amém? Que tu me enviaste. Quando eu falo que a gente devia ser tomado por Deus para entender essas coisas, nós devemos pegar essa palavra e enfiar assim, de alguma forma na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, para não dividirmos uns com os outros, para não criticarmos uns aos outros, para não censurarmos uns aos outros, para não praticarmos o que a Bíblia diz de fofoca, de maledicência e coisas assim, que vai denegrindo a imagem de A, de B, de C. Isso não tem nada em acordo com esse versículo que nós lemos, o 21. A fim de que sejam um. Deus tem nos falado, quem mais na igreja é a própria igreja. Irmãos, a gente sabe
o inimigo que temos, que é o diabo, é verdade. Mas muitas vezes é o diabo do irmão que divide com o irmão. Esse é o diabo do irmão que divide. Porque se está escrito na palavra, eu vou praticar uma outra coisa. Então, eu não tenho amor à palavra. E a Bíblia diz que aqueles que amam a Jesus amam a sua palavra. O próprio Jesus, orando, continua falando. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que lhe tem estado, para que sejam um, como nós que somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. O processo da unidade, que o próprio Paulo fala aqui em Efésios, por exemplo, no capítulo 4, tem muitos outros versículos que falam sobre isso, mas a unidade é um processo, vou abrir nessa Bíblia aqui, que eu quero ler, eu sabe o quanto está estudadinho. Capítulo 4, no primeiro versículo. Olha dele, de novo a palavra. Rogo, pois, eu, versículo primeiro, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Isso é Bíblia. Nós que somos cristãos, irmãos, temos que amar essa palavra. Essa palavra é a nossa paixão. O que Deus fala conosco, nós queremos viver e viver para Deus. Então, nessa palavra, nós não vamos ver divisão. As histórias são contadas para que nós possamos aplicá-las e não viver o erro, o pecado, mas o que Deus quer. Então, na realidade, o problema sou eu. O problema sou eu. Está entendido? O problema sou eu. Nós facilitaríamos grandemente a nossa própria vida e a vida que o modelo da igreja, se de fato nós vivemos essa expressão que Deus está colocando no nosso coração, essa expressão de unidade. Mas eu concordo com os irmãos que é difícil, ou eu diria para os irmãos, não é difícil não, é impossível se nós, na realidade, queremos fazer isso na nossa força. Eu que é uma carnalidade. Algumas vezes nós estamos vivendo uma situação e outra que é carnal. E a Bíblia diz que a gente não tem que viver mais na carne, mas no Espírito. Tem uma censura clara lá aos Gálatas. Vocês começaram no Espírito, agora vocês continuam estão vivendo na carne. Se nós pensarmos a respeito de algumas situações e de algumas realidades, né? Entre nós tem muita gente experimentando uma situação de carne. E aqui, irmão, eu penso que o que Deus quer nos falar é para nos convencer, para nos trazer arrependimento, para nos trazer humilhação, porque ficar ouvindo palavra igual sem aplicação na nossa vida é só condenação. A gente participou da ceia que teve dos versículos escolhidos, né? Quem come e bebe sem discernimento está comendo e bebendo, serviu o corpo, é a sua própria condenação. Então, aí vem aquela questão: por que a gente é fraco? Ou por que a gente é doente?
Está escrito também em Coríntios, por que a gente não está alcançando os resultados que Deus quer, que Deus tem? Porque essas coisas não são aplicadas literalmente na nossa vida. E se não são, isso complica a nossa vida. Porque o mundo quer conhecer pessoas que têm a vida de Deus de uma forma autêntica e não propriamente uma religião. E quando nós lemos essas coisas, é verdade que a gente precisa de um milagre de Deus. E é por isso que Paulo rogava, Paulo suplicava que os irmãos pudessem ter o mesmo sentimento. Se nós olhamos para nós, os casais, né? Eu pretendia casar com uma menina que fosse assim, um complemento para mim. Aí Deus me mandou uma menina que foi muito diferente. Complemento que nada, eu tinha que. Vocês têm o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Né? É assim, tudo igual, é assim. E eu tenho que andar, eu tenho que andar. Louvado seja o Senhor. Mas eu tenho que governá-la. Amém? Olha que batalha. Mulher forte, Deus não erra. Deus não erra de jeito nenhum. Né? Às vezes você pensa assim, e tem gente que fala, eu vou casar com uma menina diferente da minha mãe. Aí ele casa com uma menina pior que a mãe dele. Melhor, eu não sabe disso. Porque ele quer te dar. Amém? Porque o propósito de Deus é que a gente possa ser tratado, humilhado, quebrantado. E na realidade, irmão, esse processo todo nos faz crescer. Porque quando duas pessoas são muito iguais dentro de casa, eles ficam meio por baixo, nivelados por baixo. Mas quando o pau quebra no bom sentido, já normal, amém? Dentro de casa, amém? E há quebrantamento, humilhação. Vou falar a verdade. Deus, Ele quer que a gente viva esse processo de cruz, de quebrantamento. Então, exame diferenças grandes. E desde o início, desde que nos casamos, e a gente não teve a orientação que alguns casais aqui tiveram, não, aqueles avisos. Eu só descobri, depois ela também. Amém? Ela, filha de pastor, e vem do inferno mesmo. Então, aí eu fui resolver trabalhar a partir da noite dela. Louvado seja o Senhor. E já vai fazer 47 anos que ele está resolvendo isso. E Deus tem operado. Então, eu posso dizer aos irmãos que é possível. Amém? Amém? Viver mais 47 não vai resolver, porque algumas coisas só a sepultura que resolve. Né? Essa nessa aí. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o amor, ele define tudo. Amém? A gente tem que entender que é o amor que define tudo. Porque está escrito, Deus é amor. Então, quem define tudo é o Senhor. Essa experiência com Deus. O primeiro versículo que nós lemos fala que a gente tem que pensar concordantemente. Vamos entender isso melhor. A gente cantou, a gente orou, a gente ceiou, a gente... foi gostoso aquele tempo, não foi? Agora a gente tem que ir para a prática. Amém? Nosso problema é a prática. Amém? Amanhã é domingo. Segunda-feira eu volto ao trabalho. Estou vendo gente aqui que vai encontrar a gente dentro de casa que o Senhor tem misericórdia de mim. Me ajuda, né? Então, depois estamos falando aqui na palavra, é que a gente tem que andar dentro daquilo que Deus quer. Então, para andarmos dentro daquilo que Deus quer, tem um versículo que repete muitas vezes na Bíblia, que nós temos que ter a mente de Cristo. Amém?
Cristo em vós, e é a esperança da glória. Tem vários versículos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, o segredo não é a religião, não é participar de um monte de reunião, não é ficar prestando serviços dentro do contexto da igreja, mas é estar em Cristo, é termos integridade de mente. A nossa mente tem que ser íntegra, o nosso espírito tem que ser íntegro. Aí você pode dizer assim, mas é tão difícil. Mas em Cristo, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, esse pensar concordante bem, não é abrir mão de fundamento, pelo contrário, é viver no fundamento que é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, o Senhor da nossa vida. Então, a doutrina, ela tem que ser aplicada à nossa vida, totalmente. Com essa mente Cristo, nós passamos a fazer tudo o que Cristo quer. É por isso que quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo vem te falar, você não devia ter feito isso. É diferente, é diferente. Quando o próprio... Vamos abrir João capítulo 13, no versículo de número 17. Em João tem uma passagem importante, no capítulo 13, porque aqui Jesus queria lavar os pés dos seus discípulos. E na realidade, Pedro ali resistiu e tal, nós não vamos ver o contexto todo, mas no versículo 17, a Bíblia diz assim: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois que há praticar. Então, o que Deus está me falando? Irmãos, o coração de Deus é lavar os pés uns dos outros. Amém? Você está encontrando alguém que não erra, em dificuldade? Você tem, de fato, alguma coisa a dizer para ele? Vai a ele. Se você você pegou seu irmão e pode lavar os pés dele. Se ele está numa dificuldade, numa batalha, a gente tem que praticar o que Jesus praticou. Essa lição aqui de Jesus é de humildade. E nós temos que ter essa posição de humildade. Eu me lembro também, lá no Mateus capítulo 5, quando a Bíblia diz lá, naqueles versículos que são tão preciosos, e começa dizendo assim: bem-aventurados são os humildes. Amém? Fica humildes. Em outras traduções, os pobres de espírito, né? Mas somos humildes. Ou bem-aventurados são os que exploram. Então, quando você pega essa palavra para entender exatamente isso aqui, você sabe que o que Deus quer é que nós possamos cobrir uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, cooperarmos uns com os outros. Está entendido, irmão? A gente consegue entender coisa na reunião e a gente não consegue praticar na praia. Esse é o nosso problema. Por isso que era bom Jesus voltar na hora do culto. Porque irmãos melhoram. Porque eles vão subir melhor. Não é isso? Mas se voltar, quando aquele irmão estiver lá, aquela vaca magra, aquela queixa toda, é complicado. Muitas vezes nós queremos encontrar pessoas que têm a mesma opinião minha. Não é verdade isso? Opiniões iguais. Eu quero de fato que as pessoas concordem comigo nisso, naquilo, outro, e a gente costuma então fazer esse ciclo de amizade, e a gente anda aí com essas pessoas que nós gostamos.
Eu não tem problema a gente ser mais íntimo de um e de outro irmão. Pode ser que alguns estamos procurando para ter mais intimidade. Mas o que nós não podemos fazer é panelinha. O que nós não podemos fazer é acepção de pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, existe ali uma unidade entre alguns irmãos que não provém de Deus. É um grupo que divide, um grupo que tem opiniões, um grupo que critica, um grupo que, de alguma forma, está com conversa muito negativa. E eu digo assim, isso não é revelação de Deus. Não é. Revelação de Deus é o corpo de Cristo, é o todo. É compreendermos e nós amamos todo. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. A opinião igual não é unidade. Vamos entender isso, irmãos? A gente tem que trabalhar pela unidade da igreja. Ainda que seja saudável estarmos com algumas pessoas, não é saudável não incluirmos outras. Não é importante que a gente entenda essa palavra? Amém? Amém? A igreja é esse lugar, irmãos, onde, de fato, nós todos somos um. E a gente compartilha uns com os outros. Não importa a classe, não importa o dinheiro que tem, não importa isso, aquilo mais. Importa que nós somos irmãos em Cristo. Amém? E que nós aprendemos, porque a Bíblia aqui diz sobre essa questão da multiforme graça de Deus. E quando nós estamos juntos, há uma multiforme graça de Deus. Não estamos viciados com as mesmas pessoas. Isso cai assim no seu coração como revelação. E eu quero até te animar uma coisa. Passa a andar com pessoas que são bem diferentes de você. Pode ser mais cansativo, né? Tem irmãos até que pensam, estou cansado dessa pessoa. Talvez você já fez esse comentário. Ele chegou perto de mim, que chato. Eu vou passar, vou dar a volta para o outro lado. Irmãos, assim é o coração do homem. Mas fulano de tal sempre está discordando. Fulano de tal está sempre colocando a coisa num caminho com ele. Olha, o quanto a gente cresce com pessoas que têm opiniões diferentes. Vamos aprender isso diante de Deus. Porque essas coisas, espiritualmente, elas nos ajudam. E, no geral, amados, nós somos muito diferentes, não é verdade? A gente é diferente. Mas o amor tem que prevalecer. O amor é o dom supremo. Amém? Línguas, profecias, visões. Mas o que prevalece? É o amor, segundo a palavra. Então, não é uma questão de ter o mesmo rosto, né? Eu quero andar com essa pessoa, eu quero tudo igual, eu quero fazer do jeito que essa pessoa quer, porque essa pessoa não conhece muito livre e tal, eu só quero andar com ela. Não! Amém? Amém? Eis, não! Essa unidade pode não ser de Deus. Está dando para entender que a gente precisa ter outras experiências com outros irmãos. Nossos sonhos, eles têm que convergir a Cristo. Não são coisas para me agradar, para me satisfazer, não são coisas para mim. Deus está me lembrando de um texto aqui de Paulo a Timóteo, está em Filipenses também. Filipenses no capítulo 2. Olha o que Paulo fala sobre Timóteo. Espero, porém, no Senhor Jesus, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. Nós devemos ter essa referência, né? Eu espero andar falando de tal.
Irmãos, como falta Timóteo na terra. O mais breve filho, falta para ele, e tu ia mandar Timóteo para estar com os irmãos, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Mas o que ele diz de Timóteo? Ele diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente busca, que sinceramente cuida dos vossos interesses. Timóteo era um homem diferente, era um homem de Deus, um homem de confiança de Paulo. Versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu propriamente, ou próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, o problema de muitos de nós é esse egoísmo. E nós temos que vencer o egoísmo. E aqui a gente vê na vida de Timóteo um cara interessado nas coisas de Deus, interessado nas coisas dos irmãos, e o próximo versículo vai dizer assim: e conheceis o seu caráter, provado, que serviu o Evangelho junto comigo como filho a pai. Este, com efeito, é que espero enviar. Amados, Deus quer enviar muita gente assim. Quando nós falamos de discipulado, formação, caráter, nós estamos sendo preparados para sermos enviados. Tá bom, ao seu trabalho, pode ser na sua escola, pode ser na rua, mas a preparação, ela tem que ter um objetivo, e o objetivo é que Deus seja glorificado. E uma coisa muito importante, e que nós temos que aplicar também na nossa vida, nós não somos marionetes, a gente não é robô, amém? A gente não pode ser cópia xerox aí do outro. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros. Nós não temos que ser controlados. Amém, meu amado? Está entendendo isso? Porque a nossa base é a palavra. Então nós queremos imitar a palavra. E nós queremos ser originais. Mas sermos originais, todos temos que nos convergir a Cristo. Está escrito aqui também em Efésios, no capítulo 1, no versículo 10. Tem que fazer convergir nele. Tudo tem que convergir nele. A minha vida tem que convergir nele. Eu tenho que batalhas para vencer, eu vou convergir nele. Eu tenho coisas para falar, eu vou falar com ele. Eu tenho coisas para me humilhar, eu vou me humilhar diante dele. Eu tenho coisas para que, de fato, Deus convença o meu coração. Eu tenho que ser convencido pelo Senhor, porque nós somos obras da mão de Deus, não é da mão do homem. Amém? Deus pode ter usado alguém para falar do amor dele para você, mas, de fato, é ele que cuida de nós. Ele é Senhor da nossa vida. Isso quer dizer que nós não reconhecemos os irmãos? Não, a gente reconhece. E a gente recebe dos irmãos, mas nós queremos parecer com ele. O alvo da soberana vocação é Cristo. Então nós queremos Cristo. O nosso guia é Jesus. Amém, queridos? Eu peço ao Espírito Santo para essa palavra cair no seu coração, para transformar. Sabe por quê? Porque não é pregação que muda a vida da pessoa, é a ação do Espírito Santo. É isso que nós estamos falando. Eu posso falar aqui com graça, com poder, eu posso de fato ser usado por Deus, mas se Deus não tocar em você, e se você não deixar Deus tocar em você, Ele não toca, porque de fato você tem que se inclinar para Deus e deixar Deus falar com você. Acho que a gente não leu um versículo, 2 Coríntios, nós estamos falando sobre isso,
É bom ler capítulo 2, no versículo de número 16. É o que nós já estamos falando, mas eu quero confirmar aqui à luz da palavra. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês vão comigo? Nós, porém, 2 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? E se a gente vive Cristo, irmãos, é o contrário de viver a experiência da carne. O agente unificador, a conexão que nós temos é Cristo. Nós estamos em Cristo. Louvado seja o Senhor pelo Lauro, pelo Marquinhos, pelo Vítor, pelo Agobê, por ser. Louvado seja o Senhor. Mas nós queremos receber do Pai, através, sim, dos irmãos, como Deus está fazendo agora. Mas eu quero receber de Deus. Eu quero sair daqui com a palavra que eu vou praticá-la. Mais do que isso, eu vou pedir perdão a Deus. Eu vou me arrepender dessas coisas erradas que eu estou fazendo. Amados, toda palavra que separa os irmãos não é revelação de Deus, é carne. E de fato Deus quer que a gente corrija isso, porque a revelação que vai dividindo os irmãos e coloca um irmão longe do outro é a mesma que nos leva para o mundo depois. Pode ser essa mesma, porque você se divide com a pessoa e daqui a pouco você está tão ruim e esse mundanismo entrou na sua vida e tem pessoas que não crescem, até que ouvem a palavra, é verdade, ouvem, mas não a aplicam, porque são ouvintes negligentes, mas não praticantes da palavra de Deus. Eu digo para os irmãos, pessoalmente, nós podemos ter diferenças, é verdade, e muitas diferenças, e a gente sabe que tem, mas nós temos que ter princípios que nos levam a Deus, a sua palavra, e esses princípios nós não podemos abrir mão, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui em Coríntios, pode abrir 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 7, quando a palavra diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 6, desculpem, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 7. Olha o que está escrito aqui. Os só existir demandas entre vós já é uma completa derrota. Só de existir. Então, aqui eu olho assim, ele está falando. Só de existir demandas entre vós já é uma derrota completa. E a continuação do versículo, porque não sofreis? É o pedido do Senhor, antes da injustiça. Porque não sofreis antes engano? Irmãos, e aí a gente fica agarrado na nossa razão, agarrado na nossa opinião, na nossa justiça própria. E eu insisto, bato o pé, choro de raiva. Ai, que coisa terrível. Meu Deus, tenha misericórdia. Por que a gente é assim? Vai para casa, não dorme, dá dor de cabeça, passa mal. Prefere essas coisas ao invés da rendição, da humilhação, do quebrantamento. Como diz a palavra, bem-aventurados são os que choram. E a palavra nos mostra que quando nós praticamos isso, é santidade. Isso é santidade. Não tem versículos que falam, e eu citei em Mateus capítulo 5,
sobre a perseguição, sobre a mentira, e a gente é bem-aventurado sobre essas coisas. Aí vai chegar aquela hora, irmãos, que a gente tem que praticar. O problema nosso é a prática. É a prática. Mas se diz que a gente é bem-aventurado, nós temos que entender isso à luz da palavra. Tem um outro versículo que também a gente conhece bastante. Nós temos que considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Eles são superiores. O que você faz com o superior? Presta continência. Tá bem? Sim. O pessoal do quartel gosta disso, né, marido? Vida com essa situação que lembra. Porque, de fato, irmão, o que Deus quer é obediência. Obediência é uma questão do Espírito, é uma questão de Deus, é uma questão de um trabalho do Senhor, Mas, de fato, eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim mesmo. A Bíblia diz sobre acolhermos uns aos outros, né? E suportarmos em amor. Então, é isso tudo que a Bíblia diz e que a gente vai aprendendo à luz da palavra. E essas coisas vão nos fazendo crescer e crescer. Nós estamos falando sobre unidade. É importante citar também os versículos de 1 Coríntios, do capítulo 13. Quando a palavra diz, lá no versículo 4, o amor é paciente. Irmãos, o amor é paciente. Já acabou a paciência sua com uma determinada pessoa? Você já não aguenta mais? A Bíblia diz que o amor é paciente. E a gente tem que ficar com a palavra. Mas se não servir essa questão da paciência para você, aí vai no outro versículo aqui. Isso aqui é todo um texto que Deus já falou muito para mim e para alguns pastores em alguns lugares. Porque em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 6, no versículo de número 4, a Bíblia diz assim: pelo contrário, em tudo recomendo a vós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência. Tem coisa que não tem que ter só paciência, não. Tem que ter muita paciência. Amém? Você tem coisa lá dentro de casa, tem que ter muita paciência. Muito. Você pensou na pessoa já? Pessoa. Foi lá a pessoa. Pede para matar em nome de Jesus. Você pode pedir, passa de vir aceitar isso. Ele não passou. Irmãos, é muita paciência. Se o versículo de 1 Coríntios 13 não serve, não foi 3, versículo 4, certo? Dá muita paciência, tem que ter muita paciência. O amor é benigno, o amor é longânimo. Olha esse versículo 5 aqui. O amor não se conduz inconvenientemente. Irmão, muitas coisas que de fato alguns fazem por conveniência, com uma motivação que é toda a favor dele, a favor dela. Essa é a minha motivação, né? Mas a Bíblia diz que o amor não se conduz, não tem esse comportamento inconveniente. Ah, se nós entendemos isso. Olha Deus para você entender. Para mim entender, o amor é paciente. Meu Deus, tem que entender. Olha, Deus perdão. Podia estar escrito também que se pecar, que tem um advogado. Amém? Quem que é nosso advogado? É Jesus. Então você pode restituir, reconciliar. O amor não procura os seus próprios interesses. A vida hoje, essa correria, o dia a dia,
Quantas pessoas estão só em cima do seu interesse? Irmão, eu tenho que me conduzir sempre de uma forma que glorifica o Senhor e de uma forma conveniente. Louvado seja o Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. Por que eu tenho tido uma comunhão muito gostosa com os pastores da cidade? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, isso foi sempre, né? E eu digo assim, quantos de nós somos frutos de uma experiência da Assembleia de Deus, de uma experiência da Batista, da Metodista, disso, daquilo? Irmãos, quantas coisas preciosas esses irmãos pagaram um preço. Entender a igreja, não reconhecer o corpo de Cristo, não reconhecer os presbíteros da cidade, é uma incoerência. Quando nós cantamos esses cânticos lindos, né? Lá da harpa cristã, cantor cristão, pode colocar qualquer nome aí. É aquele livro de corinho é estranho, né? Livro de corinho. Então, irmão, a gente aprendeu muitas coisas com os irmãos. Eu me lembro lá no Egito mesmo, e trabalho lindo da Adventista. Lindo, muito lindo. Tremendo. Então nós temos que aprender a reconhecer essas virtudes. Amém? Estou terminando, irmãos. Efésios capítulo 4, segura só um pouquinho. Eu quero ler o versículo aí. Efésios capítulo 4, no versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testigo, que não andeis mais também como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Hoje, não pode andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tem gente que pensa e anda com a vaidade dos pensamentos. Tem que corrigir, tem que trazer esse irmão, essa irmã, à luz dessa palavra, para entender que nós queremos de fato viver essa palavra, e nós queremos que o Espírito Santo trabalhe em nós queremos essa obra do Espírito Santo em nós. Quero dar 4 passos aqui, só para a gente terminar, e vou ser muito rápido para compartilhar essas coisas. Vamos fazer o seguinte, irmãos, que pode nos ajudar. O primeiro passo, vamos levantar uma bandeira da paz. Amém, irmão? Bandeira branca, amor. Bandeira da paz. Amém? É a bandeira da paz. E a nossa paz é Jesus. Tem irmão que diz assim: perdi a minha paz. Perdeu Jesus agora? Ele está dentro de você. Você está me fazendo perder a paz. Então o outro cara tira Jesus dentro de você. Então, o que eu quero dizer assim é que de fato nós temos que viver paz. Por que você não faz um trato dentro de casa? Mocinho, vamos ter paz. Amém? Está combinado aí dentro de casa? Amém? Se ela não está aqui, chega em casa e combina com ela. Se ele não está, amor, vamos ter paz. Não tem jeito, vamos fazer até o fim. Vamos tratar paz em nome de Jesus, porque Ele é a nossa paz. Está escrito lá em Romanos 12, 18, tende paz com todos os homens. Cristo está em Gálatas também. Além Gálatas também tem essa afirmação. Hebreus está escrito: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, no versículo 14. Segue a paz e a santificação. Do que depender de nós, não depende de nós. Fala assim, bem-aventurado nossos filhos verão a Deus, né? Se tiver paz, fica bom. Se tiver uma paz, o que tem que fazer? Doutorado do espaço fica. Na outra não tem. Tá bom? Amados filhos de Deus. Amém? Nós estamos falando de morte, de cruz. Amém? Dá para. Esse amém está baixo e está toda. Isso que é difícil, né? A Bíblia diz que a gente tem que pacificar. Nós somos pacificadores.
Então, paz. Vamos trabalhar isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Essas coisas da unidade, segundo ponto. Vamos entender esses versículos que Deus nos deu, que são princípios. Unidade. A Sâmia está citando uma visita que eu fiz com um irmão querido lá nos Estados Unidos, Steve Congo, né? E ele era contemporâneo do Admani, alguns conhecem bem. Aí está aqui no capítulo 4, que eu posso citar, diz Efésios, né? Aí ele disse assim, eu fiz a pergunta para ele, né? Disse Efésios capítulo 4. Aí o versículo 4, que ele citou, há somente um corpo, um só espírito. Também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há somente um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Os 7 anos. Amém? É essa palavra que hoje nós temos que viver. Deus está nos chamando para viver na prática, na batalha. Mas são esses os princípios da unidade que nós lemos já em João capítulo 17, que Paulo fala aqui aos Coríntios. Eu acho que esse versículo também é importante citarmos. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10, está escrito exatamente isso, e vamos confirmando tudo que Deus está falando. De novo a palavra rogo. Por que aparece rogo? É porque é difícil, né? É porque é complicado você entender. Mas facilita a sua vida, facilita a vida da igreja, facilita para que todos possam conhecer Jesus. Paulo está de novo dizendo, rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. E está dizendo, antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus é maluco, eu vou ser igual o Luciano. Misericórdia. Eu quero te imitar em nome de Jesus. Mas a gente ser igual, tem gente tão diferente de nós, não é isso? Como é que faz isso, irmãos? Isso só dá para conciliar em Cristo, essa mesma disposição mental, porque nós vamos ter o mesmo parecer, porque a gente tem os mesmos valores do Senhor. Então nós vamos cooperar com um bem que é coletivo, esse bem da igreja. Por isso Jesus falou, por eles eu me santifico. E nós temos que nos santificar pelos irmãos. Sacrifica você. Não são os irmãos, não acusam os irmãos, mas passa a viver o que Deus quer. Esse mesmo Paulo em Coríntios está escrito aqui no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, os dois porventura batizados em nome de Paulo, e nós somos batizados no nome de Jesus. Terceiro e penúltimo princípio para a gente viver isso aqui é o perdão. Amém? Perdão, que palavrinha poderosa. Perdão com humilhação, não é aquela coisa para contar, é perdão de verdade. E para a gente pedir perdão, nós temos que tirar as queixas uns dos outros, tá bem? Tira a queixa do seu irmão. Procura ter mais tempo com ele, para que você possa andar com ele, conhecê-lo. Tem gente que acha você ruim porque tem informações erradas de você. Sabe quem deu? O diabo do irmão. Não adianta dizer que foi o diabo, é o diabo do irmão mesmo, que atuou nele, aí falou, aí a pessoa encontrou, nunca te viu, e já, como diz o Lauro, não deu para sua cara.
E nem pode ir para a cara do outro, né? Ficou a minha cara. Eu do Laura, velha. Irmão, na verdade, quantas pessoas elas estão trazendo informações erradas para os outros? Mas eu quero dizer para você, o perdão traz cura. Amém? Nós queremos ser curados como igreja. Eu quero ser curado em nome de Jesus. Como nós necessitamos dessa palavra. Quando tem questões, então, de ensino, irmãos, às vezes a pessoa nasce, está muito pronta a obedecer. Cresceu, lê a Bíblia, ó, o cara, lembra que a gente leu esse versículo ali? Chegamos ao final desse versículo, nós não temos que ser sábios aos nossos próprios olhos. E depois Paulo está falando lá que o saber ensoberbece, mas o amor edifica, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Então nós temos que praticar o perdão, e o perdão é amar. Amém? Eu quero dar um último princípio sobre isso. A Bíblia diz que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu digo para você, coloca diante de Deus, eu quero ser um adorador em tudo. Amém? Amanhã, domingo, temos uma semana e Deus vai procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E você vai ter que fazer escolhas de adorar ao Senhor. E adorar ao Senhor pode ser sacrificar a você, pode ser deixar Deus ser glorificado e você ser humilhado. O importante não é o que eu penso, o que eu quero falar. Guarde suas palavras em nome de Jesus, que elas não são para edificação. Não fala em nome de Jesus. Às vezes nós erramos sim, porque somos precipitados, irados, né? Às vezes nós somos descontrolados, nós estamos dentro de casa e aqueles problemas acontecem e tem coisas assim dentro de casa que ali é a nossa prova, nosso seminário. É isso, irmãos? Eu brinco passando aí quando eu olho por uma cadeirinha, né, quando ela está trabalhando. Eu estou fazendo corrente de oração. Aquela cadeirinha. O tempo está trabalhando, irmão. Eu faço vocês bem. Porque tem gente que às vezes foi. Eu não sei lá se tem no escritório nessa. Aí quando você senta lá, é o Senhor, é o seu Senhor. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que nos dê graça, para que em todo lugar nós sejamos adoradores, para a glória do Senhor. E coloca no seu coração, não é pela sua capacidade, é pelas coisas que Deus tem te falado. É porque você quer ser um adorador. Não é pelo seu esforço. Você vai se vigiar. Você vai vigiar em todo o tempo. Mas você vai olhar para a palavra. Você vai orar. Você vai pedir ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda a minha vida. Eu não quero ser uma pessoa rancorosa, ressentida, amargurada, uma pessoa cheia de julgamento. Tira isso do meu coração. Eu quero uma linguagem de amor, uma linguagem de edificação. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus através da minha vida. A terra está clamando por essa palavra. Eu quero ser um adorador. Vamos adorar o Senhor com cântico. E nós vamos orar. Quando Deus nos falava sobre essa palavra, eu escrevi também alguma coisa que de repente está aqui, que eu quero repartir com os irmãos para a gente orar. Foi isso que nós falamos, irmãos, eu creio que Deus me quer. Mas eu creio que Deus me perdão. Amém? Porque a gente não veio aqui só para ouvir um sermão. Nós viemos aqui para que Deus nos falasse. E Deus vai nos falando, desde os cânticos, desde as orações, as ceias. Então, do que você tem que pedir perdão? Primeiro, da sua carnalidade. Porque muitas vezes as posições carnais dividimos irmãos.
trouxe conceitos errados sobre irmão, trouxe preconceito sobre outras pessoas. Outro ponto que Deus me contou, eu creio que você tem que aplicar isso. Olha sobre isso. Por não fazermos esforços para mudar isso. Então, te peço assim, faça um esforço para que haja uma mudança. Coloca prioridade. Eu quero ouvir Deus. Eu quero fazer o que Deus quer, com prioridade. Uma outra coisa que é um terceiro ponto dessa oração. Porque muitas vezes nós operamos para mostrar na cidade um Cristo dividido. Tá bem? Se as pessoas conhecessem que nós somos unidos, comprometidos, falamos a mesma coisa, temos o mesmo sentimento. Que batalha é essa? Mas eu quero conversão. Pede a Deus conversão. Vamos pedir ao Senhor conversão. Vamos pedir ao Senhor para operar um milagre. Irmãos, estamos nesse momento como igreja, pedindo ao Senhor, opera a unidade entre nós. Eu tenho chorado por isso, irmãos. Eu tenho orado por isso. E peço ao Senhor que Deus trabalhe isso, irmão. Temos vivido como igreja 40 anos, uma experiência que a gente tem buscado essa unidade e viver nela, em nome de Jesus. Reconhecendo pastores da cidade, a igreja da cidade, amando os irmãos, indo em muitas cidades e países e conectando pessoas. E eu quero te pedir hoje, vamos começar aqui pela questão mais doméstica, a questão da casa, a questão da nossa vida, marido, mulher, educação de filhos, comunhão entre os irmãos. Olha ao Senhor e se arrependa, peça perdão. A gente, Senhor, pois a verdadeira comunhão e restituição é o perdão, é a cura para as nossas vidas. Tem algo que divide você, sua sogra, sua mãe, seu pai?